Bom, bom dia, pessoal. Agradeço aqui desde já a participação de todos, né, aqui no dia seguinte de um feriado, né, um desafio especial, mas a gente aqui do Comitê de Regulação tem a nossa última reunião do ano, né, parece que não, mas o ano passou muito rápido, né, um trabalho muito intenso e fechando com chave de ouro em um tema que nos é bastante caro, que é da melhoria regulatória. Na linha do que nós temos feito em outras frentes, né, desde lá do trabalho sobre a advocacia da concorrência, análise de impacto regulatório, o IBRAC tem olhado com muito carinho para a questão da melhoria regulatória, né? Participamos de tomadas de subsídio aí do FIARC, e só que sempre talvez com um viés mais federal do que propriamente olhando para a regulação como um todo, né? E eu digo isso pensando no feixe de competências que nós temos na nossa Constituição Federal, que atribui competências muito importantes para estados e municípios. Então, aqui é até um dos nossos objetivos no Comitê de Regulação é aumentar a penetração do IBRAC, da atuação do IBRAC para os entes subnacionais, né? E a gente se tornar mais sensível a esses problemas que são enfrentados por estados e municípios. E nessa linha, nós temos hoje o prazer de contar com o Stefano Cardoso, já vou fazer a apresentação dele mais detida aqui em instantes, que representa aqui o estado de Minas e que foi um dos estados que colaborou com o peer review da OCDE sobre melhoria regulatória. Então, é um estado que tem iniciativas interessantes e que pode aqui nos ajudar nessa reflexão de entender, né? E eu acho que essa seria a nossa pergunta de pesquisa aqui, né, do webinar, como incorporar essas recomendações da OCDE no nível subnacional, né? Quais que são os principais desafios que a gente precisa enfrentar? Então, para nos ajudar aqui nessas reflexões, nós contamos hoje com o Stefano, que é advogado, ele é especialista em Direito Público pelo IBMEC, ele atua como assessor-chefe da assessoria técnica do governador na Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, e anteriormente ele atuou como assessor técnico para as áreas de desenvolvimento econômico e finanças públicas, né? Ele também é ex-assessor da Diretoria Central de Gestão e Contratos de PPP da Secretaria do Estado e ex-diretor de aperfeiçoamento disciplinar na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais. Então, alguém que conhece profundamente esse tipo de discussão. Para debater aqui com ele, nós temos também o Felipe de Paula. O Felipe é membro aqui do Comitê de Regulação do IBRAC, ele é doutor em Direito do Estado pela USP, ele atuou por muitos anos, né, no governo federal, passou pela Casa Civil e atualmente é advogado sócio do XVV Advogados. E nós contaremos aqui faço aqui a apresentação de pessoas que são muito conhecidas aqui no comitê, que é a Carolina Marchiori, o Denis Alves Guimarães, a Letícia Lins de Alencar, que vão provocar aqui Stefano e Felipe com perguntas para fomentar o debate, e como ocorrem todas as reuniões do Comitê de Regulação, pessoal, apesar das perguntas aqui preparadas por Carol, Denis e Letícia, o debate é aberto, então fiquem absolutamente à vontade para intervir aqui, o bate-papo é bem horizontal. Então, sem tomar mais tempo, passo aqui a palavra para o Stefano, que vai fazer uma apresentação inicial, e a partir dela a gente segue no nosso webinar. Obrigado aí, pessoal. Bom dia a todos, Matheus, colegas, agradeço o convite aqui em nome do Matheus. É muito importante nós iniciarmos esse tipo de discussão, né? Não se faz uma governança regulatória num país como o nosso, seja pelo tamanho, seja pela quantidade de entes federados, se a gente não discutir de forma mais específica a realidade dos
dos entes subnacionais, né? Então, é uma oportunidade tanto aqui para a gente iniciar essas reflexões, iniciar esses trabalhos de um jeito ou de outro aqui no país. Então, cumprimento o IBRAC aí pela iniciativa também. Bom, o tema que me foi dado são os desafios da implementação das recomendações da OCDE pelos estados em matéria regulatória, né? Isso que eu vou compartilhar aqui, só um minuto, por favor. Acho que já está compartilhado. Ok. Então, esse foi o tema que me foi dado. Vamos só o sumário aqui da nossa apresentação, da nossa intervenção. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a política regulatória e a OCDE primeiro, para contextualizar a todos. Em seguida, falarmos sobre a revisão por pares, né, o peer review, feito pela OCDE aqui no Brasil, para então chegar aí aos desafios para os estados subnacionais, né? E, por fim, mostrar um pouco do estágio em que Minas está e algumas conclusões, perspectivas aí para o futuro próximo. Então, basicamente o nosso roteiro aqui, né? Então, a política regulatória e a OCDE. Bom, o grande documento, a grande referência da OCDE em matéria regulatória é a recomendação do Conselho sobre Política Regulatória e Governança. Na verdade, a OCDE tem uma série de documentos de referência, mas esse é o principal, né? Há outros documentos de referência, como agendas que são, salvo engano, lançadas a cada 2 ou 3 anos, e ali são dados algum norte para aquele período próximo, mas o grande documento de referência é essa recomendação, né? Aqui no Brasil, a gente ainda temos, né, nós temos que prestar atenção em 2 outros documentos em matéria regulatória, né? Esses 2 foram lançados agora em junho de 2022, né? O primeiro é o Roadmap para a adesão do Brasil à OCDE. Nesse documento, a OCDE lista quais são os requisitos que o Brasil deve atender para a adesão. E esses requisitos são divididos em vários temas, de acordo com os comitês da OCDE, e um deles é a questão da reforma regulatória, né? E também o segundo documento importante aqui para nós é essa revisão por pares, peer review. O relatório foi lançado agora em 2022, em junho. O trabalho aconteceu entre 2021 e 2022, e tanto o roadmap quanto essa revisão por pares, né, tem como base os documentos de referência, em especial a recomendação do Conselho sobre a Política Regulatória. Então, para os países, né, que fazem parte ou querem fazer parte, é essencial, na verdade, é necessário que, em alguma medida, eles atendam essa política, essa recomendação, na verdade, desculpa, sobre política regulatória. No caso aqui do Brasil, nós temos que ter uma política, nós vamos ver aqui alguns desses pontos, em nível nacional, em nível federal, mas também estados e municípios terão que ter cada um as suas políticas, né? E também terão que atender essas recomendações. É claro que há estados e principalmente municípios com uma diversidade aí de contexto muito grande. Deve, obviamente, haver uma flexibilização aí, sobretudo no que diz respeito aos municípios, né, de menor porte, mas enfim. Mas, em regra, é isso. Só para contextualizar, então,
A recomendação, ela traz inúmeros, são 10 ou 12, não sei, pontos, eu vou passar aqui rapidamente por alto por alguns. O número um e principal, né, e é o que mais a OCDE bate em cima, é a necessidade de assumir o compromisso no mais alto nível político, uma política explícita de qualidade regulatória, ou seja, deve o governo, o Estado, seja por meio de decreto, por meio de lei, mas um documento de alto nível, estabelecer uma política clara de melhoria regulatória, de governança regulatória. Então, uma política regulatória, né? Ali deve ter as diretrizes a serem seguidas pelo ente, os objetivos, enfim, as principais informações, o principal, deve ser o norte da política regulatória, né? É o documento, seja o decreto, seja a lei ou algo parecido, que assume compromisso e coloca com transparência qual é a política, de forma que o mercado, de forma que os outros entes que fazem, que são stakeholders, possam ter conhecimento daquela política e possam, claro, principalmente, né, que a própria administração, os próprios servidores, possam ter ali como norte aquele documento, aquela política, né? Respeitar os princípios de governo aberto, incluindo transparência, participação no processo regulatório, estabelecer mecanismos de instituições para supervisionar ativamente os procedimentos de política regulatória. Esse é um ponto também muito importante, né? Na política regulatória, nesse documento, é essencial que se defina um ou mais, mas o ideal é que seja um órgão com poderes de supervisionar a execução dessa política regulatória no âmbito daquela administração pública, né? A OCDE sugere que seja um órgão próximo ou dentro do centro de governo, né? Ou seja, dentro digamos, do centro de tomada de decisões do governo, né? E ele vai ter alguns poderes para, enfim, ditar o ritmo, cobrar os órgãos e entidades, e, enfim, todas aquelas atribuições que são necessárias para que se possa colocar em marcha e garantir a execução da política, né? Integrar a avaliação de impacto regulatório desde os estágios iniciais do processo de políticas para a formulação de novas propostas de regulação. Quando se fala em regulação, acho que a primeira coisa que se pensa é justamente a análise de impacto regulatório, né? Então, a gente já viu aqui que há, na verdade, há uma necessidade de construir uma base primeiro, com uma política, com atribuições de papéis, os órgãos, então, responsáveis pela política. Mas o AIR, certamente, aí, é a ferramenta mais conhecida de uma política regulatória, né? Enfim, essa adoção da avaliação de impacto regulatório não necessariamente é a figura central de uma política, mas é certamente a ferramenta essencial dentro da execução de uma política regulatória, né? Não há uma política regulatória racional, coerente, sem que tenha a utilização da ferramenta análise de impacto regulatório, né? AIR para os íntimos. Produzir programas sistemáticos de revisão do estoque regulatório, né? Faz parte da ideia de um estoque regulatório racional, né? Que não seja um fardo excessivo ao cidadão. Então, é preciso, então, inventariar, por exemplo, né? O estoque, às vezes, pode parecer incompreensível, mas não necessariamente o órgão, a entidade, sabe o tamanho do estoque regulatório dele, né? As administrações, principalmente os órgãos da direta, né? Da administração direta, né?
não tem essa cultura, em regra, né, de contabilizar, de ter um inventário, de sistematicamente avaliar o tamanho daquele estoque, a necessidade daquelas normas ainda, né, e isso é um pilar essencial numa política, né. Desenvolver uma política constante, capaz de abranger o papel, as funções das agências reguladoras, para dar mais confiança às decisões regulatórias, efetividade das instâncias de revisão da legalidade, da imparcialidade do processo de regulação, enfim, avaliação de riscos. Aqui o número 10 é importantíssimo também, aqui ainda mais para o que nós vamos falar aqui hoje, né? Que é a necessidade de ter uma coerência regulatória, né, através de mecanismos de coordenação entre os diferentes níveis da federação, né. O 11, que também é importantíssimo para o nosso tema de hoje, é fomentar o desenvolvimento da capacidade de gestão regulatória e de desempenho nos níveis subnacionais de governo. E 12, por último, aqui, considerar no desenvolvimento de medidas regulatórias todos os padrões internacionais, os estándares internacionais daquela área, né? Pois bem, a revisão por pares, ela aconteceu aqui no... O que foi isso, né? A revisão por pares, no caso da OCDE, são países membros, especialistas de países membros, que vão revisar, que vão determinado tema, como está o andamento de determinado tema em um país, em um outro país. Então, no nosso caso, foram especialistas de México, Canadá, Austrália, Estados Unidos, não lembro se tem um quinto, mas acho que eram esses 4. Então, países, vejam, de estados federais também, né, que então tiveram uma experiência um pouco parecida com a nossa, alguns desafios semelhantes, que vieram fazer, então, essa avaliação aqui sobre reforma regulatória. Não foi a número 1, essa é a segunda vez, na verdade, que há essa revisão por pares, mas é a primeira vez que foi avaliada a questão dos entes subnacionais, né? Eu peço desculpas, não deu tempo de passar para o português, mas esse aí é o sumário da revisão que foi feita. Perdão. Interessa para a gente essa parte 2, né, que é a política regulatória, a governança política regulatória no Brasil. É ali que a OCDE avaliou como está realmente a questão da política regulatória, como isso é feito, tanto em âmbito nacional e âmbito subnacional, sempre tomando como referência aqueles documentos de referência, então, em especial a recomendação, aqueles pontos da recomendação da OCDE sobre políticas, sobre governança regulatória. Uma das conclusões, né, que o Brasil tem melhorado a sua coerência, a sua coordenação nos 3 níveis de governo, mas os esforços não são sistemáticos, né? Eu acho até que a OCDE foi um pouco mais otimista do que eu. Não sei se eu sou um pouco mais pessimista ou se ela foi mais otimista. Mas fato é que não há uma ideia, não há um trabalho sistemático, não há algo institucionalizado para a coerência regulatória no país, né? E um país de 200 e não sei quantos milhões de habitantes, 5 mil entes, não haver um mínimo de institucionalização, perdão, de mecanismos de coerência regulatória, enfim, querer pular no abismo, né? Não há como
ficar são em um ambiente desse, né? Enfim, é um grande desafio para a gente, na verdade, né? E as principais recomendações, então, da OCDE é tomar a coerência regulatória como pela chave para a política regulatória nacional. Então, é, estados, municípios e União, principalmente, têm que entender que esse é talvez o ponto mais importante que nós temos que avançar, né? Isso pressupõe diálogo, né? Pressupõe diálogo e também pressupõe que os outros entes, né, de outros níveis reconheçam uns aos outros como entes com autonomia e entes com competências próprias que devem ser respeitadas. Então, esse diálogo não é apenas sobre boas práticas ou algo parecido, né? É um diálogo que deve acontecer, em especial a União, ouvindo entes subnacionais na formulação de ferramentas, na adoção de ferramentas regulatórias, né, por exemplo. Então, abordar estados e municípios para a promoção gradual das boas práticas regulatórias também é uma recomendação. Incentivar o envolvimento dos entes, subnacionais no desenvolvimento de mecanismos de notificação a serem usados na formulação de regulação. Então, no caso, a União, o governo federal, criar e incentivar canais para que haja aquele diálogo que eu acabei de falar, né? Adotar a troca de lições aprendidas e boas práticas. Bom, uma das coisas que a OCDE bate muito e bateu muito com a gente, conosco, os especialistas, é a questão de lições aprendidas e boas práticas, né? Todos eles que já passaram, né, pelo processo, pelas reformas, todos eles são unânimes de dizer que não há um caminho linear, né? Então, ninguém chegou do ponto A ao ponto B em uma reta, em um caminho linear. É um caminho que tem passos para frente, passos para trás, até porque não há uma receita de bolo, né? Cada ente, cada realidade diferente tem especificidades próprias, né? Então, não há um caminho linear e é natural que haja lições a serem observadas, né? Sobre o que fazer, o que não fazer, o que deu certo, o que não deu certo, né? Observar o que deu certo já adianta parte do trabalho, né? Porque não precisa tentar inventar muito a roda, né? Mas é claro que aqui não está falando de um transplante jurídico lá, de eu pegar igual o que fez aqui e colocar ali. Não, não é assim, né? Mas já para pensar aquilo que deu certo como um ponto de partida quando nós fomos pensar a nossa realidade, né? E também já observar os erros, o que deu errado, o que não foi exatamente, não deu aqueles, não alcançou os objetivos esperados, para que nós também possamos economizar um pouco de tempo, né, um pouco de massa aí cinzenta. Vamos lá, vamos lá, próximo. Então, a revisão por pares, né, o peer review, ele colocou basicamente essas recomendações. Tem outros, mas as principais aqui para a gente, para o nosso tema, são essas, né? E aí vem, então, finalmente, a questão dos desafios para os estados, né? Qual que é o dever de casa que a gente tem, né? Qual o tamanho do desafio? Bom, primeiro, temos aqueles 12 pontos ali
da recomendação, que é o documento de referência, né? Então, não é fácil. Como eu disse, cada um dos estados, no caso, tem que ter a sua própria política regulatória, tem que observar nessa política aqueles 12 pontos, minimamente, né? Isso não é pouca coisa, né? Na verdade, ninguém no Brasil está nesse estágio, nem o governo federal, nem muito menos estados e municípios, né? Mas, para além daqueles 12 pontos, eu acho que a gente pode dividir os nossos desafios em 3 eixos. Um é a mudança de cultura, o 2 é o desenvolvimento de capacidades, e a última é a ação coordenada com outros entes. Eu acho que podemos dividir as nossas tarefas principais nesses eixos. Mudança de cultura, capacidades e coordenação. E aí, bom, mudança de cultura, a primeira coisa é a sensibilização, né? A compreensão de servidores e da sociedade civil acerca da importância da política regulatória, o engajamento, o conhecimento das ferramentas disponíveis. Então, quando a gente fala em regulação, para o servidor médio, digamos, né, eu nem estou falando da sociedade do cidadão comum, estou falando do cidadão servidor médio, né, que já está dentro da administração. Não é claro para ele o que é regulação. Mesmo para algumas autoridades, se você que não trabalham na área, se você chegar e perguntar o que é regulação, vai ter gente gaguejando, vai ter gente gasgando, ou vai ter gente que vai começar a fazer um discurso sobre poder normativo, por exemplo. Então, começar do básico, né? Começar a colocar os servidores, os agentes públicos em contato com o tema, né? Então, antes de qualquer coisa, é preciso dessa sensibilização dentro de casa, né? Começar a trazer o tema. E isso é importante também, que não é um dever de casa só dos governos. Eu acho que a sociedade civil organizada tem um papel importante aqui também de auxiliar nessa sensibilização, a academia, os fóruns temáticos como aqui o IBRAC, e outros congêneres, assim, eles têm possibilidade de conhecimento, de auxiliar os governos nessa sensibilização, nessa busca pelo conhecimento, nessa parte, né? E, claro, também a sociedade civil. É claro que isso é algo a longo prazo, né? Mas podemos dividir aí em curto, médio e longo prazo, mas inicialmente é essencial também que entidades de classe, e quando eu falo entidade de classe, não estou falando apenas de CNI, Federação das Indústrias ou algo parecido, né? Estou falando daquelas também associações de classe menores, inclusive de artesãos, micro e pequenos empresários. Eu estou falando de uma série de classes, de sensibilizá-los, apresentá-los o tema e apresentá-los o que é uma política regulatória, o que é regulação e a importância da participação deles nesse processo, né? E quais são as ferramentas que estão à disposição deles para isso, né? Ainda na mudança de cultura, a compreensão de que a transparência ela não se resume à consulta pública, né? Ela é muito maior do que isso, né? Então, em regra, todo o processo deve ser público, transparente, contar com a participação da sociedade, né? Em regra, pelo menos. Há casos que isso não é possível, né? Claro. Decisão baseada em evidências, né? A tomada da decisão baseada em evidências deve ser adotada como regra, né? E para isso a gente precisa de insumos, né? Estados, municípios precisam ter dados, precisam ter informações
avaliações que possibilitem a tomada de decisões. Isso é uma mudança e tanto, na verdade, mas, enfim, como posso dizer, é uma mudança de mentalidade que é necessária aqui do servidor, dos órgãos e entidades, que necessariamente teremos que agir, aqueles que não agem assim ainda, com base na tomada de decisão por evidências. Não há outro caminho, né? Não há mais como escapar disso. Teremos que fazer o dever de casa, né? A participação dos parlamentares, né? Isso talvez seja até o mais difícil. É difícil escolher qual que é o dever mais difícil, mas a participação de parlamentares, a ideia de que eles têm que entender que eles também fazem parte disso, que eles também fazem parte de um ambiente regulatório melhor, seguro, mais claro, né? Ainda nos desafios, a questão das capacidades. Essa é um ponto fraco também, né? Capacitação de servidores. Criação, na minha opinião, a gente tem que criar uma estratégia nacional de capacitação em larga escala, né? Os recursos são escassos, e aqui, inclusive, recursos humanos para dar essa capacitação. A gente não pode imaginar, por exemplo, que servidores de agências reguladoras vão poder capacitar todo mundo presencialmente. Eles já estão lá, as agências reguladoras já estão adotando já há alguns anos boa parte dessas ferramentas, se não quase todas, né? Mas eles são recursos escassos, né? Não há como você imaginar que eu posso colocar esses servidores para sair Brasil afora capacitando, né? Eu vou ter que fechar a Anvisa, a Anael, a Anatel, para poder dar aula. Isso é inviável, né? A própria academia, por exemplo, também está muito incipiente nisso. Então, a gente não tem nem recursos humanos suficientes para esse tipo de capacitação. Então, é um desafio tanto, né? Compreendo que vai ter que usar ferramentas como o ensino à distância e outras táticas aí de capacitação para que haja em larga escala, senão a gente não funciona, né? A questão de dados, né? Como eu disse, estados precisam de insumos para a tomada de decisão, né? Para avaliação de políticas públicas, para avaliação de resultado regulatório. Então, a captação de dados e, principalmente, o compartilhamento de dados, a avaliação de políticas públicas é importantíssimo. Então, nós temos estados com diferentes níveis de maturidade, com diferentes realidades, com estados, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Minas, a gente tem já uma capacidade boa de avaliação de políticas públicas, né? A Fundação João Pinheiro, por exemplo, que é uma entidade do campo de pesquisa e ensino no campo de públicas, é de 69, né? Então, a gente tem pesquisa, estatísticas, avaliações, estudos, desde essa época, de forma perene, né? Mas há estados, há municípios que não têm, e principalmente municípios, por exemplo, sejamos realistas, não há como colocar na conta só do município dele produzir os dados, dele avaliar as políticas públicas. Vai ter que ter ali uma sinergia, um aproveitamento de capacidades, compartilhamento de capacidades, seja vertical da União, estados, municípios, sejam entre os estados, entre os municípios. Senão, não teremos um ambiente nacional, regulatório nacional, que seja, cujas decisões sejam tomadas com evidências, a partir de evidências. Então, esse compartilhamento de capacidades
neste caso aqui, é essencial, né? No terceiro eixo, então, a ação coordenada é a questão da coerência regulatória, né? É preciso que haja uma integração, tanto horizontal quanto vertical, para a discussão de matérias com potencial impacto regulatório, né? Está no ar aí a tomada de subsídios da SEAI, por exemplo, sobre ações que ela pretende tomar, ou já está tomando, a partir das recomendações da OCDE aqui na revisão por pares. Nós vamos contribuir, né? Senti, quando estive em Brasília, no lançamento do relatório, uma grande abertura da SEAI, do Ministério, para trabalhar com os estados, para entender, para, enfim, trabalhar em conjunto mesmo. Mas na tomada de subsídios, eu acho que ficou um pouco tímida essa questão dessa coerência regulatória entre estados e União, por exemplo, né? Acho que a gente tem um largo espaço aí para já em curto prazo começar a criar esses mecanismos, esses diálogos em matérias regulatórias, né? Simultaneidade, né? É preciso que os estados comecem juntos a desenvolver suas políticas regulatórias, né, de forma coerente, integrada, claro, sempre observadas as singularidades, né. Quase uma palavra, uma expressão de ordem, digamos, da OCDE é que haja sempre uma implementação gradual. Então, ainda que alguns vá em um ritmo mais cadenciado do que outros, é importante que comecemos todos juntos agora. É importante que possamos dividir angústias, que é importante que a gente consiga seguir mais ou menos o mesmo passo de desenvolvimento, né? Do contrário, teremos ainda um país com assimetrias, com distorções absurdas que não serão resolvidas e desigualdades que nunca serão sanadas, né? Porque, quer queira, quer não, o ambiente regulatório racional é elemento de competitividade entre estados. Então, se não houver esse ponto de partida inicial, se não houver esse compromisso de começar a colocar a mão na massa agora dos estados, a gente vai perpetuar algumas distorções que temos hoje aí no campo federativo, né? Só passar então um pouco rapidamente sobre o estágio aqui de Minas. Minas já tem uma capacidade técnica para coleta de dados e avaliação de políticas públicas, né? Eu já citei aqui a Fundação João Pinheiro, uma entidade reconhecida nacionalmente no campo de públicas. Ela coleta dados, ela é responsável por estatísticas, indicadores, que servem como base para toda a administração estadual, né? É claro também que há outros órgãos, como a CEPLAG, que acompanha os projetos da carteira de projetos, né, do Estado, o desenvolvimento e os resultados desses projetos, a própria Controladoria Geral do Estado de Minas também, que por meio de auditorias avalia a efetividade das políticas públicas executadas e, claro, os órgãos de linha, né, de uma maneira ou de outra, acabam também fazendo essa coleta e essa análise, né. Nós temos uma escola de governo que funciona dentro da Fundação João Pinheiro já desde 92, então é um modelo já consolidado. É claro que o que eu estou falando aqui não quer dizer que não
tenhamos que fazer investimentos, não tenhamos que fortalecer essas entidades, temos, mas já sabemos como fazer, então já temos essa cultura, o que já facilita um tanto, né? Nós já temos a carreira de pesquisadores, já temos os cursos de graduação, de mestrado acadêmico em administração pública, por exemplo, temos o know-how de oferecer cursos de curta e média duração, cursos de pós lato sensu. Então, todo esse know-how, essa expertise, vai auxiliar certamente esse trabalho, né? Já temos a adoção de ferramentas de política regulatória em andamento. Vamos rever agora, reavaliar também o andamento disso, recalcular a rota, mas já temos adotado muitas das ferramentas, né? Temos um comprometimento do centro de governo com a melhoria do ambiente regulatório, e é um compromisso deste governo, que acabou de ser reeleito, inclusive, de transformar isso em política de Estado. Então, para nós que somos servidores de carreira e estamos trabalhando com essa temática, é música para os ouvidos, né? Então, ter esse apoio é fundamental, e isso, sem esse apoio, não tem política regulatória, né? Simplesmente. Então, temos esse apoio e temos já um diálogo muito bom com os municípios, né? Nós temos lá um programa da SED, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o Minas Livre para Crescer, né? Nesse contexto, o Estado ele auxilia os municípios, inclusive com assistência técnica, para a adoção de institutos da Lei de Liberdade Econômica, né? Então, isso desde 2020, salvo engano, centenas de municípios já participam do Minas Livre, e o know-how adquirido nisso vai ser essencial também agora para a questão da política regulatória, né? Então, acho que, bom, estamos relativamente falando bem posicionados. Minas acho que está bem posicionado, relativamente falando, a nível nacional, mas temos muito o que fazer, né? Temos muito o que fazer ainda. Os passos seguintes serão, né, o estabelecimento da política regulatória formal em um documento formal em um futuro bem próximo, né? E o início também da sensibilização maior, de uma forma mais sistemática, dos servidores, dos órgãos e entidades, que a gente conta, inclusive, aí com o apoio da academia, da sociedade civil, do IBRAC e de outros fóruns aí para nos auxiliar nessa tarefa. Finalizando, então, algumas perspectivas aqui. Bom, o governo federal deve liderar as iniciativas, né? Sem liderança, não haverá coerência, não haverá coordenação, né? O governo federal também deve considerar os governos locais durante a formulação de regulações. E isso não é a longo prazo. Eu acho que isso é dever de casa de curto e médio prazo, né? Os estados devem comprometer-se com as políticas regulatórias, como eu disse. Então, devem imediatamente começar a pensar nisso. Começar a pensar para executar, né? Não é só pensar. E deve haver uma integração entre os entes na construção e execução das políticas regulatórias. E aqui eu deixo até uma provocação, né? Será aí o começo
de um futuro Sistema Nacional de Governança Regulatória para que haja essa coordenação, esse compartilhamento de capacidades, esse diálogo de forma mais institucional. Então, essa as minhas aqui palavras. Agradeço mais uma vez a oportunidade e estou aqui à disposição. Stefano, muito obrigado. Acho que você trouxe aí um belíssimo panorama da visão aí dos estados e do que está acontecendo no estado de Minas. Aproveito aqui também para reforçar um convite para o pessoal do comitê, que a gente está constituindo um grupo de trabalho para fazer contribuições à tomada de subsídios da SEAI sobre, né, a incorporação das recomendações da OCDE, e um dos itens é exatamente como isso deve ser feito pelos entes subnacionais. Então, acho que aqui o Stefano já contribuiu aqui com um pouco, com um grande pontapé aí sobre essa frente de trabalho. Mas eu passo aqui também, sem maiores demoras, para o Felipe de Paula fazer as considerações dele, e na sequência a gente entra na nossa fase de perguntas. Legal, Matheus, me ouvem bem? Perfeito. Sim. Bacana. Então, bom dia a todos, prazer enorme estar aqui de novo, embora tenha faltado bastante aqui, mas acompanho os trabalhos do grupo e foi muito bom ouvir Stefano trazer sua visão. Eu vou tentar ser bem enxuto aqui para que a gente possa também ouvir todo mundo debater, porque acho que o pressuposto dessa conversa que a gente falou logo no comecinho aqui é que boa parte das questões a gente não tem resposta, né? Então, eu até fico tranquilo em participar de um debate como esse, porque se ninguém tem a resposta, eu fico menos exposto e dá para a gente avançar nesse sentido. Eu vou ser bem breve aqui. Claro que falar de estados, e aí considerar estados e municípios, né, isso também está no relatório, você sempre vai ter que fazer generalizações que são problemáticas, que são absurdas, né? Não dá para colocar todo mundo num bolo só. Você tem, por exemplo, Minas, que tem a João Pinheiro há mais de 50 anos, é o estado pioneiro que discutiu logística, vai há quase 20 anos aqui, tanto da Assembleia de Minas quanto no governo do estado, que tem carreira, é muito diferente dos demais, né? Mas, enfim, a gente não tem muito como escapar de uma generalização aqui, mas por isso pedindo desculpas aí para quem será colocado num bolo só, que não faz sentido. Eu começaria, para tentar não repetir o Stefano, assim, lembrando o óbvio, né? Assim, se a gente pega toda a literatura que tem discutido o avanço da política regulatória no mundo, da OCDE, acho que tem um pressuposto, a ideia de difusão, mas sem convergência, né? Isso é uma frase bastante batida aqui, que eu tenho uma política, eu tenho diretrizes claras, mas que na sua aplicação em cada estado nacional, eu vou ter necessariamente peculiaridades, eu vou ter necessariamente características específicas. Portanto, eu não tenho uma convergência absoluta aqui. Tenho diretrizes, mas não tenho. Isso vale, por exemplo, a União Europeia e os seus estados, isso vale, evidentemente, para estados federativos ou federais, e vai valer especialmente no Brasil, onde eu tenho disparidades muito grandes, né? Então, obviamente que contextos locais importam muito, é natural, e acho que já dado pela literatura, que eu vou ter separações. Então, isso, acho que a gente, nesse grupo aqui, já conversou muito, quer dizer, recomendações da OCDE não é uma receita de bolo, eu não estou no modelo, como o Stefano bem falou, de transplantes jurídicos completos, onde eu coloco aqui funciona, isso não vai acontecer, mas acho que são bons nortes para a gente ver para onde a gente vai. Então, digo isso porque, pessoalmente, aí, Stefano falou, não sei se eu sou mais pessimista ou não, eu não tenho muita ilusão de que no curtíssimo prazo a gente vai construir uma política regulatória forte e pesada para estados e municípios, por vários motivos que eu vou trabalhar aqui. Mas ter um norte claro e conseguir avançar nisso, acho que dá, e a gente tem talvez alguns jeitos de fazer isso. Indo especificamente para a nossa vida aqui, né, acho que quando a OCDE trata, o Stefano já passou pelas recomendações principais, acho que tem um elemento de coerência regulatória pesado, um approach gradual para avançar nessa política, uma ideia de mecanismos de notificação e de integração dos estados e municípios na construção aqui de leis
que vão valer para todos em busca dessa coerência e uma aposta forte aqui em troca de experiências, etc, etc. Mas se eu for lá no documento de 2012, assim, o que essa ideia trava para estados e municípios, o principal ponto aqui, me parecem serem dois: coerência regulatória, que é um problemaço, né, e capacidade institucional. E eu diria, vou tentar ir nessa linha aqui, que acho que se eu for falar onde é que está o nosso drama, evidentemente que ele está na coerência, mas o pressuposto dele é capacidade institucional, né? E aqui, fazendo de novo a ressalva do mesmo balaio, né? Para não virar achismo do Felipe, eu fui lá num documento do IPEA de 2020, aliás, um baita de um documento, que é o documento sobre reforma do Estado no Brasil. Então, um documento longo que recorta várias áreas, né, do Estado brasileiro, como que ele avançou em 30 anos da Constituição, um documento de 2020 que se refere a 18. E no capítulo do RH brasileiro, ele dá pistas aqui da nossa dificuldade de capacidade institucional, né? Então, muito rasamente, ele diz, olha, o RH brasileiro se municipalizou, tive um aumento importante de escolarização, mas, especialmente quando eu comparo executivo, legislativo e judiciário, o executivo cresceu menos, eu tenho uma disparidade frente aos outros poderes gigantesca. Se eu pegar, por exemplo, a mediana salarial do judiciário, ela é mais que o dobro da mediana do executivo, e que eu tenho disparidades salariais muito, muito grandes dentro dos executivos, mas especialmente executivos municipais e estaduais também, né? Para fazer uma aproximação quase absurda, mas é o que nos importa aqui, é dizer que ainda, por mais que a gente avance muito, avançou na escolarização, avançou na formalização, mas eu tenho burocracias. Regra geral, acho que talvez não em Minas, talvez não no Rio Grande do Sul, em alguns outros lugares, Maranhão, que avançou agora muito pesadamente, eu tenho burocracias ainda muito pouco formalizadas, né? Com carreiras que, tirando áreas fiscais, né, áreas de arrecadação e áreas jurídicas, eu tenho poucas carreiras estruturadas. Então, por exemplo, uma carreira de gestor público, como é a João Pinheiro, etc., isso não é replicado em todos os estados. Eu tive uma onda recente, mas nem em todos os estados, nem nas capitais. Então, eu acabo tendo uma burocracia aqui que aposta muito para os seus cargos altos em cargos em comissão, que não é um problema nenhum, é natural, mas que necessariamente significam mais rotatividade, perda de capacidade institucional, perda de memória administrativa e, portanto, muita dificuldade de fazer política pública. Isso vale para a política pública setorial, isso necessariamente vale para a política pública regulatória, para a política regulatória como um todo, né? Então, eu tenho como regra em estados e municípios uma burocracia aqui que é um corpo técnico um pouco menos estável, um pouco mais rotativo, que retém e multiplica pouco o seu conhecimento com uma baixa memória administrativa como regra geral, né? Isso é o que diz o IPEA, com todas as diferenças que a gente tem. Isso é o que eu vivi na prática, assim, numa prefeitura de grande capital, né? Então, você tinha uma dificuldade muito grande de você quer colocar esse tema, né? Não, evidentemente, não pela qualidade das pessoas, não é isso, mas pela falta de estrutura de ter memória administrativa, coletar dados, fazer avaliações para valer, né? Então, em São Paulo, por exemplo, a gente sequer se falava de qualidade regulatória até 5 anos atrás no município, 6, 7 anos atrás, né? Acho que tem aqui um ponto que a gente pode discutir também no futuro, que é uma questão de características de governo e não de Estado, né? Ainda existem algumas leituras de que essa é uma agenda que tem lado, né? O que a gente precisa desfazer, acho imediatamente, assim, eu não consigo ver nenhum lado do espectro político defendendo que levar 90 dias para abrir uma empresa é melhor do que levar 10. Não dá, não faz sentido, né? Então, essa é uma agenda que não tem lado, facilitar, desburocratizar, mas ainda há um elemento aqui que é relevante. Mas para chegar onde que nos importa aqui, assim, eu acho que se eu considerar os dois principais eixos da OCDE, coerência regulatória e capacidade institucional, o nosso principal pepino, porque ele é precedente, está nesse aqui, está no segundo, é ter capacidade institucional, né? Eu tenho dificuldade para construir capacidades institucionais no geral, tenho uma dificuldade imensa para construir capacidade institucional específica no que tange a política regulatória, né? Isso complica a nossa vida quando eu falo, olha, eu tenho que ter uma relação muito boa com a União, eu tenho que ter simetria federativa, alguém que fomente, porque eu tenho um pressuposto de base aqui, que é encontrar nesses estados ou grandes capitais, que eu não estou na cabeça pequenos municípios, né?
quem é o sponsor dessa brincadeira aqui? Quem é o dono da bola? Quem é que vai pensar a política regulatória para o seu corpo, enfim, para o seu ente, né? E é diferente, às vezes, enfim, às vezes eu acho que a gente faz estou falando por mim, né, obviamente, né, faz uma confusão aqui entre um ROB, né, entre um Regulatory Oversight Body, que é alguém que vai avaliar como é que está a qualidade disso, etc., que a gente tem uma boa discussão em nível federal, se é CA, mais TCU, como a gente já ouviu em alguns lugares, mas eu tenho um problema de base que é quem leva essa agenda adiante. Então, que é diferente, não é o ROB, que é o sponsor da brincadeira, que é a SAG, lá em 2017, é o Ministério da Economia, hoje na Secretaria Executiva, e aí junto com a SEAI, mais recentemente. Encontrar esse núcleo que consiga conhecer que é política regulatória, consiga absorver informações, consiga construir memória administrativa para que isso seja, de fato, abraçado pelos estados e municípios, acho que aqui é o nosso grande pepino, com diferenças de lugares para lugares, mas é o nosso grande pepino. Com um detalhe adicional que eu já deveria ter falado e não coloquei, que não à toa, no governo federal, quando a gente começou essa nova onda, né, a nova revolução ali, 16, 17, foram chamadas as agências, né, e núcleos de excelência de alguns ministérios, né. Em estados e municípios, embora, se eu vou olhar lá na Bar, eu tenho mais de 60 agências estaduais, intermunicipais, etc., na boa parte dos municípios, pelo menos, estados menos, mas a regulação é feita pela direta. Estamos falando da direta aqui, essencialmente. Então, é outro bicho, né? É muito difícil, acho que aqui está o nosso problema. E se eu assumo que esse pressuposto é verdadeiro, para poder avançar nessa agenda para estados e municípios, eu tenho que tomar um cuidado de não ser punitivo, né? Qualquer agenda que demande, fala, você tem que aderir necessariamente, senão eu vou te punir, etc., ela corre o risco de dar muito errado, porque eu não fiz o trabalho de base que eu fiz lá no GT, por exemplo, de 2017, 2018, em nível federal. Vamos entender o que é essa caixa de ferramentas regulatória aqui, vamos construir junto, vamos fazer o passo a passo do soft power lá que Kelvia e equipe fizeram em 2017, 2018. Se eu não replicar isso, eu não vou ter capacidade institucional mínima, né, instalada para poder falar de política regulatória. Então, acho que aqui é o risco de o quanto que eu tenho que apertar esse parafuso aqui. Se eu apertar demais estados e municípios, eu vou ter lugares onde eu vou ter resposta, que eu já tenho capacidade instalada, Minas Gerais, por exemplo, né? E vou ter lugares onde eu vou ter crise. É uma conversa que não faz sentido. Então, se isso tudo é verdade aqui, acho que a gente tem... eu quero parar em 3 minutos para a gente poder conversar, né? Acho que a gente tem 2 ou 3 questões aqui, né? De um lado, como é que eu aproveito aqueles lugares onde os núcleos já estão postos, onde eu já tenho muita gente trabalhando com isso, e vários estados têm, vários municípios têm, mas como é que eu fomento essa agenda para aqueles e que isso ainda não está posto, né? Ou que se está posto, que eu não vou ter os pressupostos mínimos para trabalhar com isso. A gente fala, vamos pegar uma ferramenta aqui mais leve do que análise de impacto regulatório, pegar controle de estoque. Até a pandemia, muitos municípios de grande porte, para não falar de estados, sequer sabiam o seu estoque. Seu estoque não estava no site, seu estoque não era confiável, ninguém sabe o que está valendo. Estamos falando de 2 anos atrás, de estoque regulatório, imagina falar de análise de impacto, né? A pandemia, todos os problemas, talvez os poucos ganhos para a nossa agenda aqui foi um esforço de digitalização da legislação, a gente minimamente agora sabe o que está acontecendo, embora com cuidado, porque não dá para confiar. Então, é disso que a gente está falando, né, quando pensa em passar para estados e municípios. Bom, então, dito isso, o que me parece? Aí não tem muita resposta padrão. Assim, eu acho que a sugestão ao CDE, e que em boa medida, a replicação do que foi feito em nível federal, talvez seja o melhor caminho, né? Usar pesados benchmarks daqueles que já funcionam, e aí acho que numa mecânica regulatória premial, quer dizer, Minas vai bem e faz assim, São Paulo vai bem e faz assim, Goiás, Ceará, no caso aqui, vai muito bem e faz assim, replicando e permitindo a adesão daqueles que já existem, e difundindo boa prática para todos os outros, tanto nacionais quanto internacionais, a experiência mexicana, que aparece muito aqui, né, de entes federativos, embora sempre com o mesmo estado, né, eu não sei se lá eu consegui de fato um impacto aí nacional, ou se eu tenho só uma pequena experiência boa aqui. Mas
eu não vejo muito como escapar disso, né? Benchmark, troca de experiências, difusão de boas práticas. Acho que é um caminho, como a memória administrativa é um problema precedente aqui, né? Essa construção de bons casos estaduais e municipais é um jeito também de fazer com que essa memória administrativa de política regulatória seja colocada a público, seja difundida. Então, eu dependo menos aqui dos entes subnacionais. E aí, especificamente, assim, hoje, eu não vejo não sei se está nas perguntas, eu não me lembro mais onde está, né, mas uma ideia de uma lei de harmonização regulatória, se isso pegaria, né, a minha impressão é que essa é aquela aposta tradicional de que a lei resolve quando eu não tenho capacidade institucional para cumpri-la. Mas eu poderia utilizar, por exemplo, alguns mecanismos como a OCDE faz com o Brasil. Você quer trabalhar junto comigo? Né, a CEAI dizendo para um estado, para um município, o Ministério da Economia dizendo para um estado e município, você quer aderir a esse pacote aqui? Você quer conversar comigo sobre esse assunto? Beleza. Mas, eu tenho algumas condicionantes aqui. Me diz o que você está fazendo em política regulatória, por exemplo. Vou te ajudar, vou te incentivar. Então, talvez mecanismos que condicionem, acho que não da forma punitiva, mas da forma construtiva aqui, a adesão a algumas políticas relevantes federais, a que estados e municípios comprem essa agenda, pode ser um jeito de tentar acelerar esse processo naqueles lugares onde esse assunto não está avançado, né? Eu acho que tem algumas experiências interessantes que não é necessariamente que a gente está conversando aqui, mas se eu pensar num modelo como o Antênese tem feito, por exemplo, né, o Antênese lá, um grupo privado, mas que discute essencialmente, em alguma medida, a coerência regulatória da lei que permite instalação de antenas nos municípios. Foi feita uma lei federal, pouca gente cumpre, e eles tentam avançar, falam, olha, essas cidades aqui estão avançando, vão colocando um ranking, vão trazendo boas experiências a público. Acho que esse é um bom desenho também para a gente cercar do ponto de vista setorial, falar assim, isso aqui funciona para a nossa política regulatória. E, eu falei muito, acho que o meu ponto aqui antes das perguntas, para a gente poder abrir, é só esse, assim, primeiro, de não ter essa ilusão, saber que em vários lugares esse assunto já avançou, mas que do ponto de vista de capacidade institucional, a gente está bastante atrás ainda, né, como regra. Então, pensar em qualquer coisa que seja... Aí é um pouco replicar a história da política regulatória no Brasil. Se a gente fizer a força, que é um modelo top-down, que obrigue esses entes a funcionarem aqui, talvez dê errado como deu até 2016 para a gente. Então, acho que é replicar o modelo do soft power aqui, construir junto, tentar fazer alguns mecanismos condicionais para fazer o Estado aderir, e aí sim, né, pegar essa experiência e, com marcos temporais e avançando a médio prazo. Enfim, é isso. Falei quase aleatoriamente aqui, Matheus, Stefano, me perdoem, Letícia, mas vamos abrir para poder, enfim, ouvir todo mundo aí. Obrigado. Obrigadão, Felipe. Muito boas as suas considerações. Acho que a questão da diferença de capacidade institucional, que foi um dos seus pontos, ela é algo a ser considerado com muito, muito cuidado. Quando você estava terminando, me veio realmente, pensamos juntos no exemplo das antenas, que ele dá uma boa medida do que é um esforço top-down que não funciona, né? E aqui eu adicionaria também, além do Antênese, o esforço que a Anatel, né, um órgão regulador federal, né, que criou uma lei padrão, né, ela criou um modelo de lei falando, olha, quer que funcione a antena, esse aqui é o caminho básico. E foi algo que foi adotado em algumas cidades já, né? Então é uma iniciativa e também, assim, sem talvez criar um modelo top-down, né? Com tentar forçar, né? Uma repartição, uma alteração talvez a repartição de competências, você dá lá um subsídio para tentar resolver esse problema da falta de capacidade institucional, né? Acho que também é um mecanismo de soft power. Passo aqui agora a Carol, Denis e Letícia, vocês que mandam aí, fiquem à vontade. Olá, bom dia a todos, bom dia, Stefano, Felipe, obrigada pelas apresentações, foram ótimas. Eu, a Letícia e o Denis preparamos algumas questões, né, para dar um pontapé inicial no debate, mas sem prejuízo de, como o Matheus falou, né, outras questões que todos os membros do comitê queiram também fazer.
Eu acho que dá até para usar aquela ferramenta do Q&A que tem aqui no Zoom, então se alguém quiser já colocando uma questão, pode usar aquele chat específico para perguntas e respostas aqui. Bom, a nossa primeira questão é sobre essa recomendação do peer review de elaborar um documento de alto nível que vai definir a política de melhoria regulatória no país, com uma implementação gradual, mas mais especificamente sobre a seção que teria nesse documento, com o objetivo de buscar a coerência regulatória nos 3 níveis de governo, e a adoção de uma política regulatória mais eficaz pelos entes federativos. E a nossa pergunta nesse sentido é que mecanismos que podem ser adotados para obter na prática, né, essa coerência regulatória entre os 3 níveis. E ainda dentro dessa temática, a OCDE também recomenda a adoção de mecanismos pelos quais o governo do estado, o município, possa solicitar voluntariamente o apoio do governo federal para implementar, desenvolver ou avaliar essa política regulatória. E segundo o peer review, inicialmente esse apoio seria baseado em abordagens mais soft, né, como um aconselhamento, supervisão, revisões, capacitação, e depois poderia evoluir para abranger incentivos mais sofisticados, como transferências de recursos. Essa é uma sugestão, inclusive, que parece conversar bastante com a fala do Felipe, né, de não se aplicar uma abordagem punitiva. E aí a nossa pergunta é como estimular a aderência dos estados e municípios às melhores práticas regulatórias. O apoio do governo federal pressupõe um mínimo engajamento dos estados e municípios com a pauta, né, para que eles tenham interesse em fazer esse pedido voluntário de apoio. E a pergunta é, né, teria uma forma de estimular esse engajamento e quais seriam elas? E aí, para responder, a gente sugere reproduzir a ordem da fala inicial, né, então primeiro passar a palavra para o Stefano, depois para o Felipe. Bom, acho que o Felipe já respondeu, pelo menos, né, boa parte da pergunta, né? Soft power é essencial, né? Para assuntos muito menos palatáveis do que esse, né, o governo federal já utiliza desse método de quer ajuda, ok, vou te dar ajuda, mas preciso que você esteja atendendo essa e essa pauta. É exatamente o que o Felipe falou, isso é assuntos bem mais polêmicos, a União já, neste caso não é exatamente, está mais para Big Dick do que para Soft Power, mas a União já faz isso, né? já coloca como requisitos determinadas obrigações do Estado para, o caso aqui mais óbvio para nós aqui em Minas Gerais é a recuperação fiscal, né? Algo semelhante ao que o Felipe já disse, que pode ser adotado, né? Então, acho que ele já respondeu essa boa parte, mas a questão é do diálogo, e esse diálogo ele já pode ser feito a partir de fóruns que já existem, né? Eu acho que a pandemia foi um grande exemplo, por exemplo, um grande exemplo, na verdade, desculpa, que fóruns que existem podem ser utilizados como mecanismos de diálogo, de trocas, de lugares para que se encontre consensos, né? Na pandemia, por exemplo, se você pegar os conselhos de secretários de Estado de Saúde, secretários municipais de saúde, secretários de educação, secretários de assistência social, Confaz, pessoal da Fazenda, e por aí vai, CONAS, controle interno. São tantos os fóruns temáticos que já juntam todos esses atores, por que não aproveitá-los, né? Eu acho que não precisa começar a inventar a roda no início, não é isso. Eu acho que já há alguns fóruns que podem ser utilizados aí para esse diálogo, para enfim, essa interação entre os níveis de governo. Carol, não sei como você quer fazer, se eu falo aqui 30 segundos rapidinho, eu estou de acordo. Desculpa, perdão. Não, eu só mencionei que pode seguir. Não, legal. Eu
Acho que conversamos aqui, acho que eu gosto da ideia de uma abertura muito clara de apoio voluntário para aqueles em que não construíram e da necessidade de difusão de boas experiências daqueles onde essa política está dada. Então, acho que acredito necessariamente numa abordagem soft aqui no primeiro momento, acho que é olhar 2017 em 2023 para estados e municípios, né, onde a gente estava, como é que a gente constrói o básico para poder avançar, sabendo que eu vou ter muito mais disparidade aqui. Agora, acho super interessante o que o Stefano coloca, assim, eu me lembro de alguns assuntos que talvez há 15 anos atrás a gente não faziam parte da nossa agenda, da nossa vida, né, você não, sei lá, pensando aqui, hoje você tem secretarias nacionais e secretarias estaduais voltadas à área do Matheus aí, sei lá, difusão digital, o que for, né, coisas que não faziam parte disso. Eu crio uma política pública, entendo que existe uma política pública aqui e que eu preciso de respostas de todo mundo. Então, nesse essa união, fala assim, olha, política regulatória é política pública. Eu estou criando aqui o Conselho Nacional, o Fórum Nacional de Política Regulatória, os 27 estados estão convidados e as principais capitais estão convidadas. Aqueles que já funcionam, bem. Aqueles que não funcionam vão ser apresentados ao assunto, né? E é assim que a vida funciona. Depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 2 anos, você pode entender aqueles que estão fora desse jogo para que isso funciona, né? Então, uma aposta, talvez, em fóruns e uma ideia de estratégia nacional de capacitação e criação aqui seja uma boa ideia, porque ainda que aqueles entes que não funcionem ou não tenham isso no seu front, não tenham o que levar no primeiro momento, vão ter o que aprender como foi feito no GT federal. Então, acho um bom desenho, né? E não acho que um top-down violento agora vai nos ajudar aqui, honestamente. Perfeito, obrigada. Letícia, você quer passar para a próxima pergunta, então? Sim, vamos lá, pessoal. E aqui, só para reforçar a quem nos assiste, que todo mundo pode colocar questões também no Q&A, então fiquem à vontade para trazerem outras perguntas para os nossos expositores, tá, pessoal? Bom, então, dando continuidade aqui em relação às questões que a gente já tinha imaginado, né, para essa discussão, eu acho que um ponto interessante que consta no relatório da OCDE diz respeito à necessidade de cooperação, troca de experiências entre os entes, algo que já foi bastante dito também na fala do Felipe, do Stefano, e tem um claro incentivo, né, para que isso seja de fato implementado, e não só no âmbito da regulação, assim, levada a cabo por agências reguladoras, mas também por outros órgãos, né, então, até no evento que a gente fez em Guarulhos, lá no IDP, organizado pelo IBRAC, em que a gente discutiu com bastante profundidade as conclusões do relatório da OCDE, isso foi bastante dito, né, que a acepção de regulação que se adota agora é uma acepção muito mais ampla, né, que não envolve apenas o exercício de funções regulatórias pelas agências. E aí no peer review está previsto justamente que o governo do estado de Minas adotou algumas medidas para apoiar os municípios a alinhar sua regulamentação à Lei de Liberdade Econômica, que já introduz aqui no direito brasileiro essa noção de regulação como algo muito mais amplo. E aí queria aproveitar aqui a presença do Stefano para contar um pouco mais para a gente como que funcionou esse apoio, que tipo de fóruns para troca de experiências que foram desenvolvidos, enfim, acho que se você puder aprofundar esse tema, Stefano, acho que seria interessante, porque isso vai ser um desafio bastante relevante para diversos entes a partir de agora e de forma cada vez mais crescente. E aí, Felipe, se você puder comentar também depois, acho que seria super legal, tá? Bom, esse aí é o programa Minas Livre para Crescer, né? Tem uma adoção pelo Estado de institutos da Lei de Liberdade Econômica, né? O mais avançado é a questão falhou aqui agora a memória, mas é o Instituto de que no silêncio da administração considera-se aprovado a licença, o requerimento. Mas, enfim, no caso,
É um programa desenhado e executado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Aqui a exposição dos vários caminhos, dos vários eixos, já vale um seminário inteiro. Já fica aqui a sugestão de convidar o secretário Fernando Passari e o subsecretário Douglas Cabido, que cuidam aqui da política pública, que roda o estado inteiro com ela para um evento futuro. Mas, em síntese, respondendo a pergunta, bom, existe uma fase inicial de que o Estado faz uma busca ativa. Inicialmente, então, essa foi basicamente isso, foi busca ativa mesmo. Então, é procurar os municípios, explicar para eles o que era o Minas Livre, dar assistência técnica para ele começar a tomar as medidas de adequação que eram necessárias para a posterior adoção dos institutos de liberdade econômica. Então, por exemplo, o inventário, o estoque de lei, etc., que seja necessário mudar para a adoção dos institutos, né? Então, os técnicos da sede auxiliavam nisso, né? E o município lá tem um guia, na verdade, foi feito um guia com passo a passo. São inúmeros os pontos que o município deve adotar, aquele que adere ao Minas Livre deve adotar. Isso inclui a criação de sala para o pequeno empresário ser atendido, a adoção da rede SIM, modelo de decreto também, como a Anatel fez no caso das antenas. Enfim, há uma série de ações, de eixos. Hoje em dia, municípios já procuram o Estado, então não é apenas a procurativa, né? O sucesso do programa de outros municípios fez com que outros já venham de forma voluntária atrás do Estado para aderir e ter toda a assistência técnica, né? Temos também tido um apoio muito grande da AMM, que é a Associação Mineira de Municípios. É um ator importantíssimo que encampou também esse projeto, esse programa. Enfim, isso, assim, acho que vale um seminário inteiro sobre isso, mas passou pela busca ativa, passou pelo sucesso dos outros municípios, fazer com que outros viessem de forma voluntária, e ele é muito mais do que simplesmente faça um decreto aí modelo. Ele vai mais fundo, tem mais eixos, ele conta principalmente com a assistência técnica do Estado. Eu tenho como contribuir no detalhe, né? Acho que o Stefano desenhou aí com clareza como é que funcionou. Acho que essa escala super funciona, né? Busca primeiro, constrói guias, constrói cases juntos e vai replicando. Acho que há uma diferença aqui só do federal quando a gente fala dos outros entes, que pode ser até positivo, né? Porque no federal, quando a gente constrói o guia ali, chama todo mundo, eu começo a testar, mas essencialmente para ver metodologia, né? A Ana está discutindo um AR da Anatel, no limite. Eles estão em outros assuntos, embora estão discutindo a metodologia aqui. Quando eu vou para estados e municípios, eu vou ter cases comuns, né? Eu vou ter o problema das antenas, eu vou ter o problema da rede SIM, eu vou ter o problema, enfim, comuns aí para todos os municípios. Isso pode permitir uma troca de experiências aí muito mais ágil, né? Um aprendizado muito mais ágil. Então, honestamente, eu não sei qual que é o melhor desenho, mas me parece que desenhos que partam de cases específicos, né? Nós vamos falar de política regulatória, a gente vai conhecer a caixa de ferramentas aqui, mas a gente está trabalhando com 2 ou 3 assuntos que são importantes para o Estado como um todo e para todos os nossos municípios. Talvez seja um jeito bom de trazer a política regulatória para a vida, né? Isso aqui que vocês fizeram, isso aqui é simplificação de estoque, isso aqui é análise de impacto, isso aqui é avaliação de resultado. Talvez seja mais efetivo do que explicar a teoria primeiro e ir para o jogo depois. Né?
Com certeza, né? Ainda mais considerando a pluralidade de realidades e níveis de capacitação que a gente tem nos municípios. Só no caso do governo de Minas, né? Em Minas a gente tem mais de 240 municípios, assim, é uma realidade bem complexa e plural. 853. Ai, meu Deus! Então eu peguei uma informação errada, tem muito mais. Stefano, pode falar. Não, é só para completar, workshops, né? A sede usa e abusa de workshops, né? Então, eu esqueci de falar, mas quase que o carro-chefe do Minas Livre é a realização de workshops Minas inteiro, né? Interior inteiro. Muito legal. Excelente, pessoal. O Denis também tem uma questão. Fica à vontade, Denis, para colocar. Bom dia a todos. Tudo bom, pessoal? Vocês me ouvem bem? Eu acho que eu só vou ter tempo para fazer uma pergunta. Então, eu tenho uma pergunta relativamente simples para fazer. E eu queria fazer um comentário rápido também sobre coerência regulatória, e para talvez conseguir ouvir um pouquinho mais do Stefano e do Felipe sobre isso, tá? Achei excelentes, né, as duas exposições. O Stefano deu um panorama geral e também conseguiu entrar em questões bem específicas, né? Coerência regulatória é um bom exemplo. E o Felipe também deu um panorama legal de várias coisas que, por exemplo, né, que o governo federal fez. Eu pude notar um histórico aí que ele conseguiu apresentar, né, pelo menos na minha visão. Eu acho que ele ressaltou alguns trabalhos, algumas fases importantes que foram feitas aí pelo governo federal, e também puxou o debate, né, para um ponto mais inicial, segundo o que eu entendo, que é o seguinte: sem capacidade institucional não se faz nada, né? Então, acho que você, Felipe, você puxou o debate. Olha, não adianta a gente discutir coisas mais complexas, a gente não pode perder de vista a necessidade de falar sobre capacidade institucional, né? Então, minha pergunta mais direta para comentário específico do Stefano, mas também queria ouvir o Felipe, se possível, é a seguinte, né? O Stefano, me corrija se eu estiver enganado, acho que você está posicionado aí profissionalmente num órgão que fica relativamente bem próximo ao governador, né? E como vocês notaram, né, o peer review, ele também tem outra recomendação que acho que vocês comentaram também, que é a instituição de um órgão único, né? Se possível, um órgão único de coordenação regulatória, né? Queria saber do Stefano e depois ouvir os comentários do Felipe, né, à luz dessa sua experiência, né? Quer dizer, um órgão que está posicionado próximo ao governador e que tem competências nessa área de política, de qualidade regulatória. Quer dizer, dá para perceber o quanto estar próximo ao governador é bom, o quanto é ruim. A gente já tem aí pessoas do governo federal debatendo ativamente. Poxa, tudo bem, nível ministerial talvez seja conveniente, né? Mas, quer dizer, deve ficar relacionado, o órgão deve estar vinculado à presidente da República, o que talvez a gente ache que funcionou, pelos comentários do Felipe, em 2016, 2017, funcionou bem ali na Casa Civil, mas será que, em regra, estar próximo à presidência da República é bom ou pode trazer mais politização, né? Quer dizer, qual que é a sua experiência, Stefano, né? E quais são os seus comentários sobre isso, Felipe? E aí o que eu queria falar sobre coerência regulatória, eu vou tentar ser bem breve. Eu acho que o Felipe, o Stefano tocou em pontos muito importantes, que seria o seguinte, né, a necessidade, né, do governo federal ouvir os entes subnacionais. Então, em qualquer regulamentação que a gente, federal, né, ou nacional que a gente tenha, que seja feita pela SEAE, como a gente está tendo essa oportunidade agora, Stefano, talvez a gente possa conversar aí ao longo, né, dessa manifestação aí, da tomada de subsídios, né, ainda que a gente tenha manifestações distintas, né, ouvir os entes subnacionais é muito importante.
Talvez Minas possa se posicionar, outros estados grandes, municípios grandes possam se manifestar, mas realmente vai ser muito difícil que outros entes, né, subnacionais se manifestem. Isso é muito importante. Mecanismos de notificação são muito importantes. A gente aqui do IBRAC, a gente tem alguma experiência em fazer brainstorms a esse respeito, não dá tempo de entrar nisso agora, e compartilhamento de boas práticas, né? Isso é um tema fundamental, mas que a gente encontra barreiras econômicas e políticas para isso, né? Vocês dois mencionaram, né? A gente tem entes subnacionais competindo economicamente, competindo muitas vezes politicamente. Então, quer dizer, compartilhar experiências é muito difícil, né? Porque pode haver barreiras econômicas e políticas para ver essa troca de experiências de forma transparente. E eu acho que, assim, o Felipe mencionou muitos atores importantes. Acho que o QualiReg também da CGU tem feito um trabalho muito bom, mas que esbarra nesses problemas, né? De eventualmente os entes subnacionais não estarem confortáveis para compartilharem as melhores práticas. Então, eu queria, né, essa pergunta mais direta sobre o órgão de coordenação regulatória e esses pontos que eu procurei destacar de coerência regulatória, tentar ouvir um pouquinho mais de vocês, ressaltando que, assim, já foi muito bom, mas o que mais que vocês podem falar a esse respeito? Muito obrigado. Bom, tocou aí no ponto sensível, esse último aí, mas vamos lá. Começando ali pela questão, né, da posição do órgão, onde que esse órgão vai ser o responsável, que vai colocar em marcha a formulação e execução da política regulatória. Bom, eu não tenho dúvidas que realmente seja no centro de governo, né? Tem que ser ali. Uma questão muito prática. Se for em outro lugar, não tem legitimidade dentro da administração para para executar algo tão novo e tão complexo. Então, se não for no centro de governo, você não vai ter a coordenação necessária, você não vai ter a legitimidade necessária dentro do serviço público. Não necessariamente tem que ser um órgão, um novo órgão, diretamente subordinado ao chefe do executivo. Inclusive, eu acho que esse não é o caminho a curto prazo. Eu, pessoalmente, acho que ele deve estar dentro de órgãos já existentes, que já acabarem mais ou menos com a temática, com a coordenação de governo, e ali iniciar esse trabalho. Não acho, por exemplo, que deva se criar um órgão a curto prazo, né? Só lembrando que a gente está falando isso tanto em nível federal, quanto em nível estadual, quanto em nível municipal, né? Quanto à questão dos riscos, né, das desvantagens de estar no centro de governo, alguns riscos que a gente já conhece de outras histórias, né? O insulamento, o risco do insulamento, talvez seja o principal, né? O risco de não estar ali atento, não estar ali vivendo a realidade do órgão e da entidade, inclusive de capacidades, né? Até, por exemplo, em matéria de controle interno, né, uma das minhas discussões preferidas é quando o auditor vem com uma série de recomendações de boas práticas de gestão de risco, governança, tudo ótimo, concordo com tudo. Dificilmente discordo. Agora, a questão é a seguinte: o órgão, a entidade, ele consegue colocar aquilo em prática? Ou o tamanho daquela recomendação está adequado ao tamanho do órgão, da entidade, da maturidade? Enfim, questão de capacidades, né, que o Felipe tanto bateu, né? Então, eu acho que essa questão de estar no centro de governo tem esse risco do insulamento, né, de ficar fora ali. Enfim, o sujeito está ali na bolha dele e não entender o ritmo. Não entender o ritmo, né?
no segundo ponto aí, que é o ponto mais sensível aí, a questão do compartilhamento de boas práticas, né? Eu acho que são coisas diferentes, assim, de certo modo. Uma coisa é compartilhar boas práticas, outra coisa é compartilhar estratégias de competitividade, né? Boas práticas, se você for, esses fóruns que eu citei, como CONFAS, CONSAD, que é de secretários de planejamento, gestão, mesmo outros aí, tem compartilhamento de boas práticas, inclusive em temas bastante sensíveis. E não se costuma ter autocontenção, tanta autocontenção assim nesses fóruns quando se compartilha boas práticas. Agora, isso não quer dizer também que é compartilhar estratégia de competitividade. Eu acho que há uma certa diferença entre os dois, e não que também não possa ser compartilhado, é o tempo que depois vai ser compartilhado que é diferente, né? Por exemplo, aqui em Minas, nós fomos bastante competitivos durante muito tempo com energia fotovoltaica, né? Nós tínhamos diferenciais competitivos que fez com que houvesse um crescimento gigantesco aqui da nossa capacidade. Hoje todo mundo copia. Hoje já não é, hoje já não é nenhum diferencial, todo mundo copiou, né? Então, assim, acho que são coisas diferentes, né? Compartilhar boas práticas, compartilhar essas questões de competitividade. Denis, não sei se vou aqui, se você quer dialogar com o Stefano, você que manda. Não, acho que tá bem encaminhado. Eu tendo a achar também, como o Stefano, entendo todo o problema, né? Quanto mais próximo você está do decisor, mais apoio você tem, mas também mais risco você tem isso é natural, né? Mas acho que se a gente partir desse pressuposto de separar quem é o sponsor, quem é o coordenador regulatório, quem é que vai fazer avançar essa política, dos estudos propriamente ditos da aplicação, aí eu não tenho muita dúvida que esse primeiro grupo tem que estar o mais próximo possível desse decisor, né? Especialmente pelo ponto da legitimidade, e que é difícil, né? É uma mudança de cultura burocrática, né? Que não vai ser simples falar, poxa, eu não posso mais decidir no achismo, como eu sempre fiz, né? Desde do Zé de Anchieta, que não vamos ter que mudar, você vai ter que me explicar quais os passos que eu tomei, quais as opções que eu tenho. Não quero. Prefeito, falando, sim, essa é a política que a gente quer, etc., né? Acho que tem um outro jeito que eu acho mais difícil, mas só para dividir com vocês, eu não tenho modo chacrinha, como disse o Matheus, eu não tenho certeza aqui, né? Tem algumas políticas que vêm pela borda, né? Não pela franja, não pelo decisor central. Então, vamos supor que tem um estado, tem um grande município que não quer avançar nessa prática. E, às vezes, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico dele, né, ou a Secretaria de Fazenda dele, é quem vai trazer essa prática, vai falar, olha, em algum momento, prefeito, se eu não avançar aqui, nós vamos ter problema na relação lá com o meu financiador, com o meu emissor de crédito, etc. Isso acontece em algumas políticas, né? Eu acabo, vou usar uma palavra horrorosa, não, eu acabo forçando o governante aqui do ente subnacional a assumir. É uma estratégia também, né? Mas tendo a achar que a melhor é ter esse apoio de legitimidade mais próximo. Outro bicho é discutir a qualidade dos eventuais estudos, por exemplo, que a gente vai fazer. Acho que aí é outra discussão. Aí penso pessoalmente que quanto mais longe tiver do decisor, melhor. Mas aí é outro seminário e outra conversa aqui. Não, perfeito. Muito obrigado, Carol. Vamos passar para a próxima. Antes de passar para a próxima, eu queria ver se alguém tem alguma pergunta dos outros membros. Não sei se funcionou o Q&A ali. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão ou falar direto. Não, já passo para a próxima. E só mais uma coisa, o pessoal que adora, acho que a Dora convidou todo mundo a entrar como painelista, quem tiver como painelista é só abrir e falar, gente. Então tá aberto aí.
Bom, enquanto alguém pensa nas perguntas, eu vou fazendo uma próxima, talvez a última pelo tempo, né? Mais específico sobre análise de impacto regulatório, né? Uma das recomendações do peer review é fortalecer o papel da CI na supervisão da IR e também de consultas públicas, né? E o peer review sugere outorgar poderes à CI para ajudar a garantir a implementação efetiva da IR, o que pode incluir exigir aprovação ministerial das AIRs, vetar a publicação de regulamento que não prepararam uma IR ou foram dela dispensadas indevidamente, né? Ou um mecanismo de naming and shaming, no qual os órgãos que não prepararam a IR são identificados publicamente. Ressalvada, é claro, as agências reguladoras, né, para não comprometer sua independência. E a nossa pergunta é como esse papel poderia ser desempenhado em relação a estados e municípios? E que principais dificuldades a gente pode antever, né, na implementação dessa supervisão. E aí, passar a palavra, então, para o Stephanie e Felipe, mais uma vez. Bom, eu acho que tem que estar claro que essa recomendação desse poder da CEAI é em relação ao governo federal, né? Então, a CEAI teria esses poderes de veto, em relação a órgãos e entidades da administração federal, né? Eu acho que só um esclarecimento inicial, né? Dentro dos estados e municípios, eu acho que aplica-se exatamente a mesma coisa. E o caminho para isso é que o órgão, é o que a gente acabou de falar, que o órgão esteja no centro de governo. O órgão responsável esteja no centro de governo, né? Senão ele não tem a força necessária para a legitimidade que é preciso para esse tipo de decisões e esses tipos de institutos serem utilizados, né? Fatalmente será falho, né? Não vou conseguir colocar em prática isso se não for perto do centro de governo. Por aí. Não, de pleno acordo contigo, Stefano. Bom, preciso ter, né, para essa política funcionar como qualquer outra, preciso ter um dono, alguém que olhe isso com todo cuidado. Acho que a discussão federal com a CEA é outra aqui, mas para estados e municípios é órgão central, é Secretaria de Governo quem coordena as ações de governo. Não tem muita escapatória, né, com os cuidados que a gente já conversou aqui, né, ainda tem lugares, o Matheus está aqui, trabalha no município de menor porte, vai saber bem que o fluxo regulatório a secretaria faz um papel e leva para a mesa do decisor. Não há coordenação regulatória, né, num desenho como esse. Então, eu vou precisar não só definir quem vai cuidar disso dentro de um estado, dentro de um grande município aqui, mas especialmente quais são os cortes, o que a gente vai estar chamando de regulação da direta, porque não dá para passar tudo, tem, né, limites ali muito claros, o que vai entrar nesse fluxo mais cuidadoso, e aí sim tem que estar muito próximo do centro de governo para poder falar, está equivocado aqui, faltou isso, faltou aquilo, etc. Enfim, eu acho que é um trabalho longo aqui de criar essa capacidade institucional para que esse núcleo de governo possa aí se fomentar e controlar esse avanço da política regulatória em estados e municípios. O Stefano levantou a mão, né? Acho que vai complementar. Não, só esse final aí que o Felipe disse. Assim, por um lado, o centro de governo costuma ter uma capacidade maior do que o órgão de linha, né? Então, é também um ponto positivo nesse sentido, né? Então, se fosse um órgão de linha, talvez não tivesse também esse nível de capacidade. Então, se o centro de governo não tem essa capacidade, aí já Mas o problema é maior, né? É maior, regulatória. É mais embaixo, exatamente. É verdade. E também não sei se caberia refletir aqui, né, se o Tribunal de Contas, no caso, o Tribunal de Contas Estadual ou Municipal, teria algum papel relacionado no controle, por exemplo, da realização da análise de impacto regulatório, né?
Controle externo, regulação, né? Qual que é? Não é fácil essa relação, mas na União principalmente, né? Bom, eu acho que... Bom, nossa, difícil essa pergunta. Certamente, de um jeito ou de outro, os tribunais de contas estaduais e aqueles onde tem os municipais, né, vão começar a entrar uma hora ou outra nessa área. Né? E certamente vai começar a cobrar de alguma forma. Eu não sei dizer se é adequado que se cobre, se isso está dentro das competências constitucionais de um tribunal de contas. Mas, muito provavelmente, eu acho que o caminho que vai iniciar a cobrança é por meio das auditorias lá das políticas públicas, quando for apurar a efetividade da política pública, etc., vai começar a vir por esses relatórios. Eu acho que o caminho vai ser ali, a fonte vai começar a vir por ali. Mas eu tenho sérias dúvidas se isso seria competência constitucional do Tribunal de Contas. Né? Não tenho dúvida de que virá, mas se é competente para isso, você deveria entrar nisso. Eu tenho ressalvas. Não, também estou de acordo. Talvez, não sei se Matheus, Denis, quem cuida mais também de Tribunal de Contas aqui poderia falar, mas eu tenho a mesma leitura que o Stefano. Vai vir, tenho dúvidas como, né, certamente, regra geral é um modelo menos bottom-up, construtivo, e sim um modelo top-down, e resolve assim, que acho que ajuda pouco na construção da política. É importante se estiver equivocado, etc., mas se a gente partir do pressuposto que eu tenho baixa capacidade adicional, precisaria um pouco mais de ajuda, um pouco menos de controle, né, desvios à parte, mas eu acho que virá, inequivocamente, né. E aí, certamente a gente está fechando, acho que falar do TCU e falar, portanto, de qualidade aqui das eventuais análises de impacto que a gente está fazendo, etc., acho que vão nos jogar, talvez, para a próxima fronteira, que me parece, que aí no próximo ano a gente fazer um seminário que é judicialização de estudos prévios ou de análise de impacto regulatório. Acho que é um assunto ultra quente, especialmente fora, cada vez mais, e a gente vai começar a ver isso aqui. Então, enquanto a gente vai estar discutindo aqui, criar capacidades dos entes subnacionais, a gente vai estar tendo que lidar com, seja cortes de contas, mas especialmente com o judiciário, falando que essa metodologia está errada, isso aqui eu tenho problema. E como é que nós vamos lidar com isso, né? Vai ser divertido, mas acho que é outro assunto aqui. E o pior é não falar que está errado, né? Falar que certamente não está errado, mas a outra que você deveria ter utilizado, né? É isso. Gostei mais dessa. Gente, eu só adicionaria aqui um ponto que eu acho que conversa com esse comentário do Stefano. O que preocupa não é exatamente, aí o Felipe colocou bem, né, nas situações em que há uma falta de capacidade institucional, mas sim quando há capacidade institucional e não há deferência, né? Então, exatamente essa ideia, né, de melhora da qualidade regulatória, ela acabar encaixando mal com um problema institucional que nós temos hoje, que é um controle, talvez, num tom maior do que ele deveria ser, né? E aí a gente pode ter um resultado que não seja muito bom, né? Então, acho que é algo para a gente também levar em consideração que esse não pode ser o caminho para agravar mais ainda o problema que a gente tem hoje de apagão das canetas, né? E também que eu acho que isso não faz sentido a gente aprofundar muito aqui, mas é algo que toca aqui com a nossa temática de controle AIR e entes subnacionais aí. Maravilha. Bom, dado o tempo, né, que a gente já está chegando ao final da apresentação, não sei se Denis, Letícia querem acrescentar alguma pergunta final, assim, ou alguém dos membros, ou já passar para encerrar, né?
Acho que dá tempo da Letícia. Letícia, não dá tempo de você condensar a última pergunta lá? Bom, a gente tem 5 minutinhos, né? Eu não sei, Denis, se não seria melhor o pessoal fazer assim, acho que trazer umas considerações finais em relação talvez assim, o que vocês acham que, de um modo geral, vão ser os desafios que a gente vai ter para esses próximos anos na implementação de melhores práticas regulatórias aí pelos estados, enfim, acho que se vocês puderem trazer algumas considerações finais, acho que seria bacana para a gente não extrapolar muito do tempo. Se vocês estiverem de acordo, Denis, Carol. Stefano, se você quiser iniciar, fica à vontade. Bom, eu acho que vontade política, né? Vai ter que ter vontade política. Inicialmente, não tem como você dar iniciar um trabalho desse sem vontade política. No caso dos estados, talvez facilite o fato de que 2023 é o início de novos governos. Então, há tempo de um ciclo completo de governo estar dentro desse início dessa temática, né? Então, assim, e aí para o próximo ciclo de governo, né, daqui a 4 anos, já está de forma mais estabilizada, né? A segunda coisa o segundo ponto essencial é que essa questão nesse campo de capacidades vai ser a capacitação, né? Capacitação e também uma nova mudança nas carreiras do perfil que o executivo vai ter que começar a admitir dentro do serviço público, né? Porque vai ter que ter um perfil mais analítico do que é hoje, né? Então, me preocupa desse segundo ponto a questão da capacitação, a falta de digamos, multiplicadores hoje para dar conta do recado, né? Eu acho que fatalmente nós vamos ter que buscar, inclusive, ajuda fora, ajuda com órgãos multilaterais, OCDE, Banco Mundial, BID, para ajudar a dar conta do recado. Assumindo as palavras do Stefano também, acho que a OCDE está correta em fazer as recomendações, a gente precisa avançar para as entes subnacionais, está muito correto em entender que isso é um avanço que é gradual, necessariamente, e acho que para nós, lembrar que a gente está em cenários absolutamente díspares, né, estados muito diferentes entre si, municípios, quando for o caso, muito diferentes entre si, que há pressupostos para falar de avanço de política regulatória nesses entes, especialmente capacidade institucional, criação dessa capacidade, entender que eu preciso de multiplicadores cada vez maiores e que, portanto, forçar aqui esse avanço de uma maneira top-down, como a gente tentou fazer em nível federal por algum tempo e não deu certo, possivelmente vai ser a receita do bolo para dar errado. Então, talvez replicar os passos que foram dados a partir de 16 aqui para construir essas capacidades junto com os estados e municípios seja o melhor desenho. Passando um caminhão do ovo aqui, se me perdoe. E, portanto, apostar no soft power, em adesões voluntárias no primeiro momento, em workshops, em difusão de experiências, partindo, acho que desse modelo a gente consegue, talvez no curto prazo, aí sim, avançar nesse processo com os entes. Excelente. Acho que foi uma bela síntese. Obrigada, Stefano, Felipe. Queria agradecer a participação de vocês, acho que ambos trouxeram exposições excelentes e muito ricas em relação ao tema. Stefano, se você puder compartilhar esse material, acho que vai ser bastante legal aqui para a gente do Comitê de Regulação. Acho que do nosso lado aqui dos mediadores, eu acho que a gente está mais do que satisfeito e feliz aí com a exposição de vocês. Passo a palavra para o Matheus, para ele fazer o encerramento, em virtude do tempo. Obrigada, pessoal. Obrigado, acho que a Letícia já fez os agradecimentos aí. Stefano, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Não será a última vez que você será procurado por nós, sem dúvida nenhuma. A gente tem esse mal aí, depois que a pessoa passa aqui, ela nunca mais
consegue se afastar do Comitê de Regulação do IBRAC. Felipe, obrigado aí pela sua participação, foi ótimo. Carol, Denis, Letícia, as perguntas foram muito interessantes. Eu acho que a gente conseguiu exceder aqui o objeto original do nosso evento, né? Acho que a ideia era a gente ficar focado nos entes subnacionais. Eu acho que a gente não só cobriu isso, como também entrou bem nas dificuldades em geral, né, do Estado brasileiro nesse tema de modernização regulatória, né, de melhoria regulatória. E aí aproveito aqui para, dentro do tempo, novamente reiterar o convite, né, que eu acho que o evento aqui já dá um bom subsídio para o nosso grupo de trabalho, lá para a tomada de subsídios da SEAS, que foi super interessante e certamente aqui vai ajudar bastante no desenvolvimento desse trabalho. Então, quem ainda não aderiu, fiquem à vontade, a gente pretende fazer uma reunião no início da semana que vem para dar o pontapé inicial nos trabalhos. Então, do meu último agradecimento aqui, pessoal, e essa foi, acho que, um fechamento com chave de ouro das nossas reuniões mensais aí do Comitê de Regulação. Para esse ano, acho que a gente encerra e fica o convite aí para o seminário anual que a gente tá desenhando e já volta a vocês aí com a composição, os temas e tudo mais. Tá bom? Obrigado aí, bom final da semana aí para vocês.